Galera, saiu finalmente o Snyder Cut, inclusive teve vídeo aqui no canal no dia do lançamento, então se você não viu, veja, vou deixar o card aqui em cima. E o epílogo do filme nos deixou aí diversas possibilidades, mas o Snyderverse provavelmente não vai pra frente. Talvez vá, talvez não vá, isso vai depender muito dos fãs, vai depender da Warner, vai depender da AT&T, que é dona da Warner. Só que o Zack Snyder, ele gosta de falar dos seus projetos. Inclusive, foi de tanto dele falar do Snyder Cut que esse projeto saiu do papel. Então, vai que cola ele ficar falando dos próximos filmes da Liga da Justiça e esses filmes realmente existirem, né? Enfim, esses dias ele deu uma entrevista para a revista Esquire, pro site, né, da Esquire, e ele falou um pouquinho sobre como seriam Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Gostaria de avisar que nós teremos spoilers nesse vídeo de Liga da Justiça de Zack Snyder, então se você ainda não assistiu esse filmaço de 4 horas, por favor, pare por aqui, ou siga por sua própria conta e risco. Primeiro de tudo, nós temos aquele epílogo lá no final da Liga da Justiça de Zack Snyder que nos mostra o mundo do pesadelo. É um mundo que nós tínhamos visto alguns vislumbres lá em BVS e agora, no próprio Liga da Justiça de Zack Snyder, nós vimos o que seria esse mundo. Aparentemente, ali o Superman é um vilão. Tudo isso aconteceu devido à morte da Lois, isso é o que a gente entende ali em alguns flashbacks. E, além disso, nós vemos que o Darkseid meio que dominou a Terra com a equação antivida. Então, o segundo filme da Liga da Justiça, segundo o Zack Snyder, se passaria nesse mundo pós-apocalíptico, onde a Liga da Justiça tentaria fazer um assalto dentro de uma catedral de Gotham, catedral essa talvez construída em homenagem ao Darkseid. Então a Liga da Justiça, né, o que restou dela, tentaria fazer um assalto ali para tentar pegar uma caixa materna e utilizar essa caixa materna para energizar a esteira cósmica, para tentar mandar o Flash para o passado, para ele corrigir tudo o que aconteceu. Lembrando que lá em BVS nós temos um vislumbre do Flash do futuro falando com o Bruce do passado, dizendo que Lois é a chave. Então provavelmente essa cena estaria linkada com os eventos de Liga da Justiça 2. É legal que essa equipe, né, ali desse mundo pós-apocalíptico, ela seria formada do que sobrou da Liga da Justiça e do que sobrou também dos vilões ali desse universo do Zack Snyder. Então nós teríamos aquela trégua temporária que nós vimos um pouquinho no final aqui da Liga da Justiça de Zack Snyder, mas isso seria levado a outros patamares. Nas próprias palavras do Snyder sobre esse segundo filme da Liga da Justiça, ele disse o seguinte: nesse mundo, o filme basicamente seria sobre um grupo do que restou da Liga da Justiça em uma missão maluca para roubar a caixa materna dessa catedral meio destruída em Gotham e levá-la para a Batcaverna para poderem usá-la para energizar a esteira cósmica para levar o Flash de volta no tempo. Então, na noite antes da grande missão, eles teriam um acerto de contas em um estilo Última Ceia, em que contariam suas histórias. Uma delas seria a história do Coringa contando a morte do Robin. E Superman, aliás, mataria todo mundo menos o Flash, que passaria por ele e pularia através do tempo para escapar. Segundo o Zack Snyder, ainda nessa entrevista, as mortes de alguns personagens, como o Aquaman e a Arlequina, não seriam apenas mencionadas, mas seriam de fato gravadas e colocadas ali dentro como flashbacks, e aparentemente nós teríamos algum elemento do Cyborg ligando esses flashbacks com o tempo presente ali do mundo do pesadelo. Depois o Zack Snyder comentou um pouquinho também sobre o que seria a Liga da Justiça 3. Ele conta que, depois de nós vermos o Superman como um vilão lá na Liga da Justiça 2, devido aos eventos que aconteceram ali quase que de uma forma de injustice, né? A Lois morreu e por causa disso ele enlouqueceu e também tem tudo a ver com a questão do Darkseid tá dominando a Terra e talvez o Superman fosse meio que um arauto do Darkseid ou coisa do tipo. Enfim, depois de nós vermos o Superman como vilão, nós o veríamos como o grande salvador da pátria. Esse filme aconteceria logo depois do Flash voltar para o passado e alterar os eventos, e nós veríamos ali então uma grande batalha de Darkseid contra os heróis da Terra, e nós também veríamos o sacrifício do Batman e a ascensão do Superman. Exatamente, o Batman seria sacrificado nesse filme. Só que daqui a pouco eu já volto nesse assunto. Se Liga da Justiça de Zack Snyder já foi grandioso, esse filme aqui seria mais grandioso ainda, porque nós veríamos os heróis da Terra lutando contra Darkseid, mas não só os super-heróis da Liga da Justiça, mas também o povo de Temícera, que estaria sendo liderado ali pela Diana, o povo de Atlântida, liderado pelo Aquaman, e a humanidade em si, liderada pelo Superman.
Quando o Batman se sacrificou aqui nesse filme, em algum evento que a gente não sabe como isso seria, o Superman teve que assumir a liderança da Liga da Justiça e, por consequência, a liderança também da humanidade. Nas palavras do Snyder, nós temos o seguinte: o último filme seria muito sobre o Superman, como o capítulo final teria uma larga porcentagem de Superman para amarrar a coisa toda. Porque se o Batman morresse, provavelmente cairia no Superman o cargo de líder. Aliás, nesse ponto, a Mulher Maravilha teria se tornado a rainha de Temícera e estaria liderando as guerreiras da ilha na batalha contra Darkseid. E Arthur estaria liderando os exércitos de Atlantis. Então Superman seria o chefe da Liga da Justiça e do Exército dos Homens, e poderia ir desse modo berserker para um mais benevolente. Superman tem o maior arco de todos porque ele vai de principal vilão para o grande herói, e me impressiona como seria uma trajetória legal, divertida e interessante para ele, porque acho que tradicionalmente Superman é um desses personagens que as pessoas não veem mudar muito. Sabe o que eu quero dizer? Ele é como uma rocha que todo mundo luta contra, e pensei que seria realmente legal fazer nosso Superman um personagem que passa pela jornada mais incrível. Então, depois de toda a treta do Superman ser vilão, o Flash voltaria no tempo, meio que resetaria essa história e o Superman seria o nosso principal herói para salvar o mundo. Eu acho um pouquinho batida essa questão de transformar o Superman em vilão, mas é batido porque eu já vi muito quadrinho onde isso acontece, tem jogo de videogames onde isso acontece, tem, sei lá, uma porrada de lugar onde isso acontece, mas nos cinemas isso nunca aconteceu e acho que seria interessante nós vermos isso. Assim, aconteceu de leve lá nos Supermans antigos, acho que é no Superman 3, se eu não me engano. Naqueles filmes bem antigos, lá dos anos 70, anos 80, nós temos um pouquinho de Superman malvado, mas não como um grande vilão, igual aqui na visão do Snyder. Lembra que eu falei que o Batman se sacrificaria? Então, além dele morrer, nós veríamos ele meio que passando o manto para frente, mas de uma forma meio que indireta. Se vocês assistiram o Snyder Cut, vocês viram que a Lois estava grávida. O Zack Snyder, inclusive, nessa entrevista à Esquire, ele confirmou isso com todas as palavras. O filho do Superman com a Lois, que se chamaria Bruce Kent, ele seria o novo Batman. Mas até ele se tornar o novo Batman, ele teria uma mentora, que seria a Bárbara Gordon. Sobre essa questão toda, o Snyder falou: veja, eu sempre quis que Bárbara Gordon aparecesse no cinema. O comissário Gordon estaria de saída e Bárbara começaria a desempenhar um papel maior. Minha ideia era que, após o Batman se sacrificar, haveria uma janela onde não havia Batman. E eu pensei que Bárbara poderia preencher isso até que o filho do Superman e Lois, que não tem poderes, se tornasse o Batman quando ele fosse maior. Essa era a ideia de qualquer maneira, simplesmente poderia fazer sentido. Então, é claro, Bárbara poderia ter sido sua mentora, mas quem sabe? Isso é tudo. Para a tristeza de muitos fãs, o Snyderverse está completamente incerto. Eu acho que está mais para não acontecer do que para acontecer, inclusive, mas lembrando que o Snyder Cut também estava assim há uns anos atrás. Muita gente falava que o Snyder Cut nunca seria finalizado e olha só no que deu. O filme está aí, lindão, para todo mundo assistir e inclusive está sendo bem falado. Muita gente que não gostou da primeira versão está gostando agora dessa segunda. Enquanto a gente não sabe se o Snyder vai voltar ou não para a Warner, né, para os filmes da DC, cabe a gente apenas especular. Então gostaria que você aí comentasse se você curtiu essas ideias malucas do Snyder, se você faria diferente, comenta que a gente conversa ali embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu joinha e se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva aqui nesse canal. Enfim, minha gente, esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.